Nessa aula vamos falar sobre o volume, o tamanho e o formato que deve ser esses lábios, tá? Muitas clientes com lábios finos, elas querem que o profissional faça um desenho que dê a ilusão de uma boca grande, né? Uma boca carnuda, mais volumosa. Só que a gente sabe que, no entanto, isso não é possível, tá? Por quê? Porque a micropigmentação labial é só para poder devolver a cor, para dar naturalidade. Então, se a gente fizer isso, o resultado vai ser artificial e não é o que a gente quer que aconteça. Nós, profissionais, temos que nos resguardar. Na micropigmentação labial não se aumenta o tamanho do lábio, tá? A gente só contorna para poder dar a definição. Mas para um efeito mais carnudo, só mesmo com o preenchimento labial, que a gente sabe que esse procedimento ele é feito somente por um dermatologista ou por um cirurgião dentista, e não é o caso da gente, que nós somos só micropigmentadoras. Nós devolvemos a cor, a vitalidade, a hidratação dessa boca, tá? Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas para você usar a caneta em gel branca, para você poder começar a fazer esse contorno na microlabial. É preciso com que você faça esse desenho natural, você vai poder esticar bem essa pele com os dedos para poder deixar esse contorno mais visível para você, tá? Algumas profissionais, elas gostam de aplicar o anestésico antes da marcação, né? Antes de começar esse desenho com a caneta. Mas depois elas reaplicam novamente o anestésico, borra tudo, enfim. Eu vou te ensinar na aula prática, tá? Como é que você vai deixar a marcação bem viva, tá? Para que você possa facilitar o seu trabalho durante o procedimento, tá? Não jamais ultrapasse o contorno dos lábios, jamais crie ou queiram criar uma ilusão de boca grande, porque isso não é o caso. Então vamos fazer somente o processo de contornar para poder dar uma definição nesse lábio, sendo que dependendo do procedimento, você não pode deixar esse contorno tão bem visível. Então nessa aula eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer uma marcação para o procedimento de micropigmentação. Então vem comigo aprender que eu vou te trazer algumas dicas. Bora lá! Eu vou mostrar para vocês o que eu faço antes de fazer a marcação. Eu vou fazer a higienização, claro que a gente tem que limpar essa boca. Eu vou estar utilizando a espuma de limpeza da Electric, mas pode ser qualquer outra espuminha de limpeza que você tiver que ajude na limpeza dessa região. Após essa retirada do excesso do sabonete, a gente vai fazer a esfoliação. Eu vou estar utilizando esse esfoliante específico, que é da Rave. Ele tem microesferas que ajudam nessa remoção de células mortas, suavemente, sem danificar a lâmina. Após isso, eu aplico o anestésico. Esse é para pele fechada, ele tem epinefrina. E eu vou fazer o isolamento com um plástico filme, que ajuda a permear melhor esse anestésico. Então, após a retirada do plástico, com algodão embebido com água, a gente vai tirar totalmente esse efeito, né, esse produto, secar a pele e aí iniciar o processo da marcação. Eu utilizo a caneta em gel branca, começando pelo meio do arco do cupido. E aí eu separo lados iguais para poder começar esse coraçãozinho que a gente chama, né, no início aí no topo do lábio superior. Na dúvida, você pode estar utilizando uma régua, paquímetro, para poder separar e medir com precisão esse espaço do arco do cupido, tá? Então, eu coloco sempre a linha bem fininha, bem na borda do limite da mucosa com a pele. Então, nunca transfira pigmento, né? Nunca passe a agulha em cima da pele. A agulha, né? O procedimento ele tem que ser feito em cima da lâmina labial. Eu vou te mostrar agora um outro caso, né? Uma outra forma também de fazer a marcação. Eu acredito que pode ser até um pouco mais fácil para quem está iniciando. Eu vou começar também marcando o limite, né, do meio do lábio, aqui do arco do cupido, e aí separando partes iguais para a gente poder começar esse arco do cupido. Aqui a medida tá dando 7 milímetros para cada lado, e aí eu marquei com pontinhos, e eu vou estar fazendo esses pontinhos para poder ajudar a facilitar o processo dessa marcação. Você pode estar fazendo os pontinhos bem no limite da mucosa com a pele, tá? Vai juntando os pontinhos um do lado do outro. E após isso, você pode estar fazendo o quê? A ligação desses pontos. Eu vou ligar os pontos cuidadosamente, porque é um trabalho muito minucioso, é preciso que você se prenda aos detalhes. Se preocupe em estar fazendo uma marcação precisa em cima do limite, né? No caso da mucosa e do lábio.
O pigmento jamais pode ser transferido para a pele, tá? Então, tenha cuidado de fazer sempre uma linha fininha, uma linha precisa, bem delimitada, bem feita, para que você possa realmente ter precisão na hora de passar a agulha em cima dessa linha, exatamente em cima. Então, faça sempre esse contorno bem fininho, para que você na hora possa ter precisão e cuidado na hora de estar fazendo a marcação com a caneta. E aí na próxima aula eu vou te mostrar nas demais aulas como se faz o início, né, do preenchimento, transferindo o pigmento e aí se baseando pelo esse desenho que a gente acabou de fazer agora. Bora lá!